Olá pessoal, eu me chamo Maurício Gamil e nesse vídeo você entenderá como investir no setor de tecnologia, o setor mais promissor dos próximos anos, sem que você precise ficar procurando e caçando a melhor ação. Tudo isso de uma maneira muito bem diversificada, de uma maneira segura, para que você possa aplicar ainda hoje. E para você ficar por dentro de tudo, é só ficar comigo até o final. E para você que está chegando agora no canal, já clica no botão vermelho de se inscrever e curte esse vídeo. Assim você ajuda a fazer com que esse conteúdo chegue para mais pessoas. O setor de tecnologia é definitivamente o presente e o futuro. As empresas mais valiosas do mundo fazem parte do setor e eu tenho certeza que daqui a 20 anos as empresas mais valiosas também serão de tecnologia. E você, investidor, pode fazer parte desse grande potencial de valorização simplesmente investindo nessas companhias. Isso porque elas ainda têm um alto potencial de valorização pensando a longo prazo, porque elas continuam desenvolvendo novos produtos e novos serviços, e também porque elas são companhias globais. Você pega, por exemplo, uma Microsoft, ela não vende só para os Estados Unidos, ela vende para os Estados Unidos, para a Europa, para a Ásia, para a América do Sul, enfim, para o mundo como um todo, e isso com certeza é um ponto muito positivo para se tornar sócio desse tipo de empresa. Para você ter uma ideia, das 5 companhias mais valiosas hoje do mundo, todas elas fazem parte do setor de tecnologia, como você pode estar vendo. A Apple com um valor de mercado de 2,8 trilhões de dólares, a Microsoft 2,6, Nvidia 2,3, a Amazon 1,8 e a Google com um valor de mercado de 1,7 trilhões. Isso sem contar com as suas altas valorizações nos últimos anos, como você pode estar vendo. Nos últimos 10 anos, todas essas empresas, até a Google, que foi a que menos se valorizou, teve uma alta absurda, 18,35% ao ano em dólar. E ao investir nesse tipo de companhia, você consegue surfar nesse alto potencial de retorno. Mas é evidente que encontrar esse tipo de empresa não é algo tão fácil de ser executado e você precisa ter um acompanhamento mais profundo sobre o mercado para conseguir encontrar esse tipo de companhia. E por esse motivo, a forma mais simples, segura e eficiente de investir no setor de tecnologia é através dos ETFs, que são fundos de investimento em índice, onde, ao comprar um único ETF, você estará adquirindo participação em um conjunto de empresas do setor. Dessa forma, você vai ter uma carteira muito mais bem diversificada, porque com um único ETF, você pode adquirir participação em 100, 200, 300 empresas do setor com um baixíssimo custo. A taxa de administração de um ETF acaba sendo muito pequena em comparação, por exemplo, a fundos de investimento aqui no Brasil, que podem chegar até 2% ao ano. A segunda vantagem de investir através de ETFs é o fato de ser uma aplicação muito prática de ser feita. Você não precisa ficar estudando e analisando profundamente cada uma das companhias. Basta você investir naquele ETF que já está diversificando dinheiro para você e você vai lá e compra todos os meses. E a terceira vantagem é que ao investir através de ETFs, mesmo seguindo a média do mercado, você vai conseguir superar a maioria dos profissionais de mercado, os gestores profissionais, e também vai superar a maior parte dos investidores pessoas físicas. De acordo com um estudo realizado na Bolsa Americana, pegando o resultado dos últimos 10 anos, quem investiu no índice americano S&P 500 conseguiu superar os principais gestores da Bolsa Americana. Pegando os gestores que investiam em companhias grandes, large caps, 85% dos gestores perderam para o índice. Agora falando sobre empresas pequenas, 85,7% perderam para o índice e pegando empresas de tamanho médio, esses gestores acabaram perdendo em 88% dos casos. Por fim, os investidores pessoas físicas, como eu mencionei, também acabam tendo um resultado muito abaixo da média justamente por uma falta de estratégia prática. E quando você investe sem estratégia, você vai perder para o índice. De acordo com esse estudo que você está vendo, feito pelo banco norte-americano JP Morgan, entre 2001 e 2020, o investidor americano em laranja apresentou um retorno anual médio de 2,9%, enquanto o índice americano em verde rendeu 7,5% ao ano. Então, só de você investir no índice, você já vai superar a maioria dos investidores e profissionais. E quais são os critérios que você deve levar em conta antes de sair investindo em qualquer ETF? O primeiro deles é a composição. Você precisa entender o objetivo daquele ETF de tecnologia. Existem aqueles que investem de maneira geral em todas as companhias de tecnologia. Existem outros que investem em apenas um único segmento. Por exemplo, o segmento de software, o segmento de semicondutores ou o segmento de inteligência artificial. Você precisa entender qual é a composição, aonde que aquele ETF investe, para que você não fique surpreso com o resultado. O segundo ponto é a concentração. Quando é um ETF mais geral, que pega todas as empresas de tecnologia, ele vai ter 100, 200, 300 empresas. Agora, quando é um ETF mais específico, em um segmento em específico, naturalmente ele vai investir em menos empresas e a variação de cada uma dessas empresas
vai acabar impactando muito mais no ETF. Então, se você tem um perfil de risco mais conservador, é melhor buscar por um ETF mais geral. Por outro lado, se você tem um perfil mais arrojado, pode fazer sentido você ter um pedaço do seu patrimônio nesses ETFs mais específicos. E o terceiro e último ponto é a taxa de administração. E você vai comparar a taxa de acordo com os ETFs que fazem a mesma coisa. Não adianta você comparar a taxa de um ETF geral de tecnologia com um ETF que investe em um segmento específico. Quanto mais específico for aquele ETF, naturalmente maior será a sua taxa. Mas isso não inviabiliza de você investir nele. Simplesmente é um fato que acontece quando você quer concentrar o seu dinheiro em algumas poucas empresas. E tenha em mente que não existe um ETF melhor ou pior do que o outro só por conta da sua rentabilidade histórica. Cada ETF vai cumprir um determinado requisito na sua carteira e você precisa estar ciente disso. E agora que você entendeu a importância de investir no setor de tecnologia, o porquê que isso deve ser feito através de ETFs e o que deve ser analisado em um ETF, eu vou te apresentar 3 excelentes opções para você adquirir participação nesse setor de alto potencial, começando com o ETF número 1 de código VGT. Esse é um ETF mais geral que investe em basicamente todas as empresas de tecnologia lá dos Estados Unidos. A taxa de administração é bem pequena, 0,1% ao ano. Esse ETF paga dividendos trimestrais e ele investe em 316 companhias. Como você pode estar vendo, ele é mais concentrado em companhias grandes. 76% do seu patrimônio está em large caps, tem um percentual de 10% em small caps e o restante fica nas empresas mais intermediárias. A gente pode estar vendo que ele tem participação em basicamente todos os segmentos de tecnologia, por exemplo, segmento de semicondutores, que é um segmento que cresceu bastante nos últimos anos, segmento de software, segmento de periféricos, enfim, ele tem uma participação muito geral nesse setor, que acaba sendo uma excelente opção para você que quer ter uma participação mais geral dentro do setor. As principais empresas são as mais conhecidas, então nós temos Apple com 17%, Nvidia 15%, Microsoft 13% e outras empresas com percentuais menores. E no geral, as 10 principais empresas desse ETF têm um peso de 59,7% em relação a todo o dinheiro que você colocar nele. O segundo ETF que eu trago é o ETF de código SMH, que é um ETF que investe apenas em empresas de semicondutores. A taxa anual de administração é de 0,35, justamente porque ele é mais concentrado. O dividendo dele é pago de maneira anual e ele investe em apenas 26 empresas. Você pode estar vendo agora que 78,93% desse ETF está investido em empresas dos Estados Unidos, 11% em empresas do Taiwan, 6,91% da Holanda, 2,17% em Bermudas e também temos a Suíça, com um percentual de 0,84%. E a gente percebe que essas empresas têm uma concentração maior justamente porque são poucas companhias. A Nvidia tem um peso de 19%, a TSM, Taiwan Semiconductor Manufacturing, que é a empresa do Taiwan, tem um peso de 11,11%, Broadcom 7,78% e outras companhias que, fechando o top 10, tem uma representatividade de 71%. E o terceiro ETF que eu trago para vocês é o ETF de código IGV, que é um ETF que investe apenas em empresas de software. A taxa de administração é de 0,41%, o dividendo dele é indefinido, então existem anos onde esse ETF paga dividendos, em outros momentos ele não paga e ele investe em 122 empresas. Você pode estar observando que ele investe em alguns segmentos dentro do assunto de software, justamente por isso que ele tem 122 empresas. Então tem software de aplicação, software de sistema, software interativo para casa, enfim, ele é muito bem diversificado nesse sentido, então é um ponto positivo para esse ETF. Ele não é tão concentrado quanto o SMH, mas também não é tão diversificado igual o VGT. As principais empresas, em geral, são bem conhecidas, então nós temos aqui a Oracle com um peso de 8,62%, a Microsoft com um peso de 8,5%, temos aqui também a Adobe, que é uma empresa conhecida, 6,46%, e todas essas companhias que você pode estar vendo agora têm um peso de 59% em relação ao ETF como um todo. E de modo geral, os 3 ETFs que eu apresentei para vocês nesse vídeo, o VGT, SMH e o IGV, apresentaram uma excelente rentabilidade histórica. De 2012 a 2025, o IGV em laranja apresentou um retorno de 15,5% ao ano, o VGT em roxo rendeu 16,95% e o SMH rendeu
21,1% ao ano em azul. Mas é claro que o ETF que mais apresenta retorno na alta também vai acabar sofrendo mais na baixa. Isso porque o SMH é um ETF muito mais concentrado. Pegando a rentabilidade desse ano, que é um ano onde a bolsa norte-americana está caindo bastante e o setor de tecnologia como um todo também está caindo bastante. O SMH em azul caiu 25,34%, o VGT em roxo caiu 22,93% e o IGV caiu 18,8%. Então é importante você levar em conta o seu perfil de risco antes de você sair investindo em cada um desses ETFs e entender de maneira mais detalhada se eles fazem sentido para você ou não. E se você quer ajuda para fazer isso na prática, para investir no mercado de ETFs de maneira estratégica, e não só isso, investir também no mercado de ações, seguindo estratégias claras para conseguir superar os principais índices de mercado, eu tenho um curso de investimentos chamado A Capital do Dinheiro, onde você aprende a fazer isso na prática. Dessa forma, você vai investir de uma forma mais segura, de uma forma mais rentável a longo prazo, sem precisar ficar horas e horas estudando e acompanhando o mercado. Para mais informações, é só escanear o QR Code e entrar no site, ou clicar no primeiro link da descrição do vídeo. Então, nesse conteúdo, você teve acesso a 3 excelentes opções para dar os seus primeiros passos e começar a investir no setor de tecnologia global. Se você gostou do vídeo, clica no botão de gostei, se inscreve e ative o sino para que sempre que sair um vídeo novo por aqui você seja informado. Eu vou deixar na tela também um outro vídeo recomendado, onde eu apresento para você 3 excelentes ETFs também, para você investir de uma forma ainda mais diversificada na bolsa norte-americana e conseguir dar os seus primeiros passos com segurança. Então esse foi o vídeo de hoje, um grande abraço e até a próxima.